Deus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração abre pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me em cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, até de um santo dom, quererão consagrar-se a sua vida dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me em cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostrando-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantando alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me em cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos
a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que és digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo, aqui é o irmão Jaime, mais uma vez aproveitando esta rica e abençoada oportunidade, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, nos livrando, nos dando graça, nos dando discernimento, nos dando saúde e vontade de vencer. Porque sabemos que a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer, né? Às vezes a pessoa até insiste em querer resolver as coisas sem a participação de Deus, mas a maioria das vezes não termina bem, né? Porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que ter fé que tudo é possível ao que crê, mesmo que para você esteja difícil, você não esteja conseguindo, né? Hoje eu estava falando com um amigo de muitas datas, de muitos anos, e ele estava em aflição, né? E quem não está em aflição, né, meus irmãos? Para diminuir as aflições é buscar o Senhor. Para diminuir as aflições é entregar os nossos caminhos ao Senhor. Não há outra solução, né? Às vezes você vê a pessoa aparentando uma alegria, mas a palavra bem já diz, aparentando, né? Não é o real. O real é quando a pessoa deita, põe a cabeça no travesseiro, está longe dos holofotes, está longe das câmeras, está longe do povão, aí sim é a realidade. A gente, o travesseiro e Deus. E quando se rebela contra o Criador, é a gente, o travesseiro e a aflição, né? Então, Deus é muito bom para nós nunca podemos esquecer disso, dessas coisas, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente para a gente acordar enquanto é tempo, enquanto estamos vivos, né? Porque igual tem aquela mensagem ilustrativa da água morninha, né? Enquanto a água está morninha, o sapo está tranquilo, né? Enquanto a vida está boa, a pessoa está tranquila. Mas começou a apertar, começou a esquentar, a coisa começou a ficar ruim, aí a pessoa tem que pular, né? E no caso aqui, pular é para os braços do Senhor, é pegar
firme na fé, tá? De acordo com a palavra, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, é olhar para Jesus, tá? Porque você pode ter certeza, quando você estiver longe dos holofotes, longe das câmeras, longe de tudo, às vezes sobra só você e Deus e mais ninguém. Às vezes nem um amigo, nem uma esposa, nem um filho, nem um pai, nem uma mãe. É você e Deus e mais ninguém. Tá? Principalmente quando você não tem mais nada a oferecer. Irmão Jaime, é sério, assim é. Né? Quando você tem algo a oferecer em troca, todo mundo te quer. Né? Se você for um aposentado, todo mundo te quer. Se você tiver bens, todo mundo te quer. Se você tiver para emprestar, todo mundo te quer. Mas começa a precisar pedir emprestado. Seja uma pessoa que não tem aposentadoria, não tem nada, ver se alguém quer, ninguém quer. Aí só o que resta? Asilo. Né? Só o que resta. Então, meus irmãos, o segredo é buscar Deus. O segredo é buscar Deus. Né? Se quer conhecer a pessoa realmente, se ela é sua amiga, seu amigo, precisa dela. Necessita de algo que ela tem que dispor, que ela tem que abrir mão para você ver. Tá? É muito sério. Isso eu nem falo no meio do povo do mundo, não. Eu falo no meio dos irmãos mesmo. No meio dos irmãos da paz do Senhor. Tá? Nem ia lá fora, não. Lá fora é perigoso se arrumar lá fora. Alguém te ajudar lá fora. Irmão Jaime, o negócio é muito sério, meus irmãos. Então, por isso, nós temos que confiar no Senhor. A nossa mensagem em si, no nosso terceiro dia da campanha, é contando para Deus. Salmos 16, versos 8. Nós vamos dar uma passadinha nele aqui, vamos prolongar, vamos seguir adiante, porque Deus é bom. Salmos 16, 8 diz bem assim: tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Amém? Então, o Senhor estando à nossa direita, meus irmãos, nós nunca seremos abalados. Às vezes ficamos tristes porque, às vezes, nós planejamos algo que venha depressa e, às vezes, não vem tão depressa como a gente espera, né? Como a gente almejava. Não vem no nosso tempo, vem no tempo de Deus. Aí a pessoa desespera. Não quero saber mais desse Deus, não quero saber mais dessa igreja. Quando eu estava lá no mundo eu não passava tanta ralação assim. Agora eu virei crente, é ralação, é escassez, é luta, é. Isso aí é para ver se você está mesmo aprovado, né? Para ver se você quer realmente seguir e obedecer o mestre ou você quer só usufruir dos benefícios que pode trazer servindo ao Senhor. Tá? Hoje nós vamos aqui ir um pouco adiante, também de acordo com a palavra do Senhor, né? Graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, que Deus abençoe a todos vocês que têm tirado esse tempinho precioso de vocês para estar meditando esses 20 e poucos minutos de cada campanha por dia, né? Já pensou, a vida é tão preciosa e você está tirando esses minutos agora, na hora do seu deitar, ou na hora do seu almoço, ou na hora da sua folga, né? Para estar meditando junto comigo na palavra de Deus, né? Então, tudo que nós falamos aqui, meus irmãos, é para o nosso crescimento espiritual e salvação da nossa alma. Não é para mais nada, tá? Para o nosso crescimento espiritual e salvação da nossa alma.
que muitas pessoas, tá, aonde chegam essas mensagens, às vezes tem situações, meus irmãos, que a pessoa já está com a mala pronta para ir embora, né? Já está esperando o Uber chegar para ir embora, né? Ali um lar ficando quase destruído, e a pessoa ouve a palavra que salva, liberta e cura quando já passou. Mas não é que eu vou conhecer esse Jesus dos crentes mesmo? Quero ver se ele restaura mesmo. E a pessoa vai e começa a buscar e ele restaura. Ele restaura. Voltando lá nos 10 leprosos de novo, né? 10 leprosos estavam ali na saída da cidade para morrer, porque a lepra não tinha cura. Estavam condenados à morte e não podiam viver em sociedade. Jesus chegou, o que é que eu te faço? Quero ficar limpo, tá? Vai e mostra aos sacerdotes. Foram. Todos os 10 voltou. Passando-se um tempo, foram e ficaram limpos mesmo. Aí, passando-se um tempo, volta só um, o Senhor fala assim, mas não eram 10 que foram curados? Ele fala assim, só eu voltei, Senhor. Né? Só um voltou para agradecer e continuar seguindo o Mestre. E hoje acontece assim. Às vezes a pessoa está numa relação danada. Teve uma certa vez, meus irmãos, há mais de 20 anos atrás, nós fomos convidados a fazer uma visita numa casa, onde tinha uma jovem que já estava 3 dias ali naquela cama, não comia, não bebia, não mexia e estava viva a menina. Estava viva. Aí nós fomos 2 vezes nessa casa, né? Fizemos lá uma campanha, oramos nessa casa para essa jovem. E no próximo culto a jovem já foi para a igreja, já foi carregada pela mãe, já estava já mais lúcida. Passou dali a pouquinho, a menina já começou a andar de novo, a menina sarou, ficou curada, né? Adivinha? Nunca mais voltou, né? Mas voltou às práticas antigas. Voltou a seguir aquilo que ela seguia quando ela caiu nesse estado vegetativo quase. Né? Nunca mais ela voltou, nem ela, nem o pai, nem a mãe. Né? Nem para falar, obrigado, Jesus. Nós não, nós somos apenas instrumento na mão de Deus. Nunca mais ela voltou. Né? Aí às vezes tem as festas tradicionais, você vê indo e vindo, continuando seguindo a sua tradição. Então, por isso, o Senhor falou, não eram 10 que foram curados? Isso acontece com muita gente, meus irmãos. Tá? Já falei aqui, se você for fazer um levantamento, aquele que eles fazem a cada 10 anos aí é o tal do censo. Né? Se você for tirar um tempo e falar assim, eu vou fazer um censo sobre os evangélicos. E você vai sair de casa em casa, vai fazer o censo demográfico dos evangélicos. Você vai ver que tem 3 ou 4 vezes mais pessoas desviadas do que os que estão seguindo o Senhor. Lá no caso do Senhor Jesus era 10%, 90% desviado, porque eram 10 e só um voltou, os outros não quis mais. Foi o caso dessa aqui, nesses anos que faz uns 20 ou mais, aconteceu. Né? Eu era, sim, tinha 10 anos de convertido, era bem dizer novo convertido, né? Consegui presenciar aquela cena, presenciar a ação de Deus naquela vida. Ali tinha uma legião naquela vida ali que era só Jesus para curar ela mesma, era só Jesus para limpar. Igual o endemoniado de Gadara. Né? Qual é o seu nome? Legião.
porque somos muito. Ela foi limpa, liberta, sarada e nunca mais voltou. Nunca mais. Passou nem na porta. Então, meus irmãos, é muito sério. E o Salmo 38, versículo 9, que pertence ao capítulo 38, o livro de Salmo é um dos mais profundos versículos bíblicos escritos por Davi. E nesse versículo ele expressa seu profundo lamento e aflição a Deus. Ele abre o cântico com uma oração desesperada, clamando a Deus por misericórdia. E ele diz bem assim, no Salmo 38, versos 9. Amém? Vou estar aqui abrindo a escritura para não ser as minhas palavras. Ele diz bem assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, todos, e a minha ansiedade não te oculta. Senhor, na tua presença estão a minha vida, os meus desejos, os meus planos, os meus projetos. Mas toda a minha ansiedade não te oculta. O Senhor sabe por que estou ansioso, por que eu preciso disso e aquilo. Isso o salmista diz no seu cântico, no Salmo 38, a oração de um pecador aflito. Então, meus irmãos, quando nós tivermos aflição, não adianta. Não adianta nós implorar para quem não seja o Senhor, não, ou para quem não seja do Senhor, não. Né? É muito louvável que nós oramos uns pelos outros. Irmão, ora para mim, estou com um problema, estou com isso, estou aquilo. É normal que a gente peça para orar. Tem que pedir sim. Às vezes a gente está sem força. E ele fala assim, o salmista, Salmo 38, 9: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Toda a minha ansiedade não é escondida de ti. O Senhor conhece, o Senhor sabe, me ajuda, me tira dessa angústia, me tira dessa situação. Né? Agora, o difícil é quando a pessoa, ela vê que ela está, ela vê que os desejos dela não são alcançados, ela vê que ela está ansiosa, está com ansiedade, e ela desanima de lutar, ela joga as armas fora e desanima de lutar. Ah, eu não consigo, sou um tadinho, eu não vou conseguir, vou ficar por aqui. Ela não quer lutar mais. Quando a pessoa ela não quer lutar mais, não tem como ninguém fazer nada por ela, nem Deus fazer, porque nem ela acredita que consegue. Mas o salmista, no Salmo 38, 9, ele diz bem assim, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Toda a minha ansiedade não te oculta. O meu coração bate acelerado e falta-me as forças. E a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Então aqui, você percebe que ele estava entregue, sabe? Teve uma vez em Vermonjar, você viu como é que o negócio da aflição é dura. Aflição. Aqui ele já estava desfalecendo. Trabalhei numa empresa, uma certa feita, em Vermonjar. Nós estávamos mexendo com concreto, estava chovendo. E naquela ansiedade para fazer a obra, eu era líder, responsável. O caminhão de concreto chegou e chuviscando, e precisava fazer. Né? Quem já liderou alguma coisa sabe o que eu estou falando. Aí fomos lá, esticamos a extensão naquela pressa, a tomada estava uns 50 metros de distância. Tomada 220, né? Porque o vibrador era 220, nós precisávamos ali para vibrar o concreto. E quando o caminhão chegou, que jogou o concreto, eu com a luva molhada, peguei a extensão, ao que eu engatei a extensão, minha mão grudou. Né? Ao que a minha mão grudou assim,
Para mim aquilo lá foi um ano, mas os meninos que foi fração de segundos. Eu gritava assim, puxa, 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 que eu estou morrendo, né? E a força me foi faltando. E tinha um menino lá, né? Vou falar o nome só porque muita coincidência. Ele tinha apelido de Melco, mas o nome dele era Melquisedeque, esse jovem menino lá. Puxa, 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 né? E ele arriscou a vida. Fio molhado, fio com tensão, porque eu estava tomando choque, eu estava grudado no fio. A tomada uns 50 metros de distância, ele deu um soco naquele fio e eu dei aquele pulo para cima assim, ó. Puf, né? Ali mais 10 segundos eu já ia desfalecer, não estava aguentando mais, né? Tamanha carga de energia estava passando por mim ali. Então eu sei quando a pessoa está na aflição. Já tive no vale da sombra da morte, né? Essa foi uma delas. Várias outras, né? Os meus parentes próximos contam que quando eu nasci foi tirado a ferro. Então, desde aí, tem luta, tem batalha, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado a vitória. E passou isso tudo aí, graças a Deus, fiquei até na hora do almoço sem beber água, meio veiacão, assim, não podia falar para ninguém. Eu era líder da obra, lá é uma empresa muito rígida. Se eu falasse, nós ia para fora todo mundo, né? Porque o procedimento não foi o correto, não podia mexer com a energia chovendo, com a luva molhada, com o fio azedo desencapado ali de trás de, de trás do T ali, da tomada. Com certeza o fio estava desencapado e nós não percebemos, senão isso não teria ocorrido, né? Então é uma falha. E graças a Deus o Senhor nos guardou. Então eu sei o que é aflição. O que é aflição, o que é vale da sombra da morte, o que é viver contando as moedinhas, o que é ver pessoas próximas no vale da sombra da morte ali, você ali acompanhando, e Jesus restaurando, ressuscitando, curando, sabe? A gente sabe o que é isso. Então o salmista diz aqui no Salmo 38, versos 9: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Eu desejo muitas coisas, mas eu sei que elas só se realizarão se o Senhor estiver comigo no barco. E na minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado e faltam-me as forças. Naquele dia o meu coração bateu aceleradíssimo e me faltavam as forças, mas o Senhor me resgatou. E a luz dos meus olhos até essa me deixou, né? Os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha desgraça, ou da minha calamidade, ou da minha coisa ruim, e os meus parentes ficaram de longe. Não acabei de falar? Se você for uma pessoa que oferece algo, tem algo para oferecer, todo mundo quer. Mas olha aqui, o que o salmista falou? O que aconteceu com ele quando te faltaram tudo? Até os olhos dele deixaram, até esses me deixou, né? A luz dos meus olhos, até essa me deixou. Ele diz, Salmo 38, 10. E os meus amigos e companheiros afastaram-se de mim por causa da minha calamidade. E os meus parentes ficaram de longe. Falei lá atrás, não tinha nem lido ainda. Por isso que eu gosto muito da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Não tinha nem lido aqui e tudo que eu falei através da palavra de Deus está sendo confirmado aqui, né? Passa dificuldade para você ver. Fica na lona para você ver. Seja um ninguém para você ver se parece alguém. Ninguém. Nem irmão. Ah, isso, irmão Jaime, que palavra dura. Nem irmão. Ninguém. Aí você olha assim, meu filho, no horizonte, só Deus. Aí você vai fazer certo. Só Deus pode me salvar, né? E ele continua falando, o salmista, falando com o Senhor,
É o título da nossa campanha. Armam cilada contra mim os que tramam tirar minha vida, e os que me procuram fazer o mal dizem coisas perversas, perniciosas, maldosas, e imaginam engano todo dia, né? Todo dia imaginam um jeito de derrotar, de destruir. Vocês viram quanto tempo Saul perseguiu Davi? Perseguiu de morte, queria o mal dele de todo jeito. Por quê? Por causa da inveja, né? Aí o que ele diz quando ele ouve essas coisas ruins? Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Às vezes, meu irmão, minha irmã, se você for debater com alguém, às vezes não é que você é um covarde, não, mas às vezes o silêncio é a melhor resposta. Porque abrindo a boca você pode agravar mais a situação, tá? Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Eu não devolvo. Pois em ti, Senhor, espero, e tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam, quando eu me resvalar o pé. Pois estou prestes a tropeçar, e a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, dizia o Davi. Suporto a tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam, aqueles que pagam o mal pelo bem. São meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ele segue o Senhor. E para nós encerrar, meus irmãos, Salmo 38, lá no 21, já para nós encerrar. Não me desampares, Senhor, Deus meu. Não te ausente de mim. Apressa em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém? Então esta foi as falas Davi contando para Deus. Hoje no Salmo 38, a partir do versos 9, né? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Você tem contado as suas aflições para Deus? Ou para os amiguinhos da escola, ou para os irmãozinhos da igreja, ou para as pessoas do trabalho? Meu irmão, conte as suas aflições para Deus. Entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele, no mais ele fará. Ele pode te socorrer, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e bendito Pai, Deus de amor, Deus de poder, Deus de glória, neste momento, ó Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, qual o Teu servo, Pastor Jaime, trouxe neste momento. Que o Senhor, meu Pai, continua dando sabedoria a Ele, Pai, para ministrar a Tua palavra, abençoa cada pessoa que ouvir, que possa sentir, meu Deus, a Tua presença. Sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que transforma, a qual, Pai amado, o Senhor está usando o Teu servo aí para falar da moça que foi curada, do mal que ela estava sentindo, há 3 semanas que não comia, não dormia, mas o Senhor usou os Teus servos para fazer uma campanha e a pessoa ficou curada, mas essa pessoa não retornou mais para te adorar. Pai amado, Pai santo, repreende, Pai, toda ingratidão, Senhor, e nos ajuda a ser grato a Ti por tudo que o Senhor já fez, Pai, e está fazendo nas nossas vidas. Pai amado, Pai santo, o Senhor é maravilhoso, assim como a Tua palavra vem nos dizer que os 10 leprosos foi curado e só um que voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Pai amado, Pai santo, dá-nos um coração grato, Pai, para que nós possamos prosseguir olhando para o alvo, e o alvo é o céu.
Pai de amor, Deus Santo, não nos deixa voltar para as práticas errôneas deste mundo, mas nos sustenta, Pai, na tua palavra, para que nós possamos, Pai, prosseguir, Senhor. Sabemos que o Senhor está voltando, nos prepara para a tua vinda, Pai. Nos santifica, dá-nos vestes brancas, vestes limpas. Senhor, tu és o bom pastor, e o bom pastor deu a sua vida, que foi o Senhor Jesus, deu a sua vida pelas ovelhas, deu a sua vida por cada um de nós para salvar a humanidade, que cada um possa, Pai amado, buscar ao Senhor, obedecer a tua voz, ó Pai, e andar nos teus caminhos, viver na tua presença, Senhor. Deus de amor, Deus santo, continua abençoando a vida do pastor Jaime, da sua família, abençoa a irmã Miriam, abençoa cada irmão deste grupo online, menina dos olhos de Deus, que o Senhor continue usando os teus servos, as tuas servas, como o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus, ser com cada um, meu Pai, a cada dia que nós possamos prosseguir, não olhando para um lado nem para o outro, mas olhando para o céu, olhando para Jesus. Amém? E louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Me juntando aqui, junto com a irmã Joana, aqui no grupo Meninas dos Olhos de Deus, para fazer uma oração, para agradecer ao Senhor, nosso Deus, por ter nos dado mais um dia nessa campanha, terceiro dia da campanha, onde conversamos com o Senhor. E eu tenho aqui sentido, Senhor, a sua presença. O quanto o Senhor é Deus na nossa vida. O quanto o Senhor nos ensina. Eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por essa campanha. Agradecer por essa palavra, a qual o Senhor tem dado ao irmão Pastor Jaime, que está trazendo e pregando. Eu tenho experiência própria, Pai, do que aconteceu quando eu orei ao Senhor e pedi uma palavra. E essa palavra, de acordo com a tua vontade, o título foi mudado. Mas isso porque o Senhor queríamos que nós falássemos com o Senhor, para que pudéssemos contar as experiências de conversar com o Senhor e o Senhor nos atender. E eu estou para falar desde o primeiro dia que eu vi que tinha escrito errado o nome da palavra, o nome do título da campanha. E eu tenho um irmãozinho nos grupos e aqui no PV comigo, católico. E a primeira vez que eu fui orar por ele me disse assim, mas a sua oração não é igual às outras. A sua oração você não está orando igual a todo mundo. Você está conversando com Deus a respeito da minha vida. E eu falei para ele, é isso mesmo. A oração é conversar com Deus. Foi o que meu pai me ensinou. Foi o que eu aprendi. Que conversar, orar, é conversar com o Senhor Deus. É te contar algo que está acontecendo. É te pedir, Senhor, ajuda nesse momento, porque eu estou precisando. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, Deus. E assim é a nossa oração. É conversar com o Senhor
É um momento especial para cada um de nós, Pai. E eu quero te dizer o quanto o Senhor é bom na minha vida, Pai. Quantas vezes eu já quis desistir, jogar tudo fora, dizer chega, não quero mais. Mas aí eu lembro que o Senhor me trouxe a esse mundo com uma falha que nem sempre me dá tristeza saber que sou. Uma falha que não é a falha do caráter, é falha no físico. Mas o Senhor me ajuda tanto, Deus. O Senhor está tão presente na minha vida que eu esqueço que eu sou deficiente físico, Pai. Aleluia. Eu esqueço com alegria, Pai. Porque eu sei que é o Senhor que cuida de mim. São as pessoas que estão cuidando de mim, que estão do meu lado. Eu sei que é o Senhor que está cuidando, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, ser com cada uma delas e com cada um daqueles que estão longe de mim, mas que estão me ajudando, como o pastor Jaime, a irmã Joana, a irmã Angela Maria, a irmã Elisângela, a irmã Edilene, cada uma delas, Pai. E cada dia chega mais e mais para me ajudar a fazer a obra do Senhor. Eu não quero ser como os 10 leprosos que te deixam de lado, Pai. Eu quero ser como o único que voltou perante o Senhor para agradecer. E eu agradeço a Ti, Senhor, por ter enviado Teu Filho amado, Jesus Cristo, para vir se doar por mim e por todos que seguem ao Senhor da maneira correta, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia, Deus. Não se esqueça de cuidar também, por favor, Paizinho, das minhas irmãzinhas que eu não citei o nome. E eu te agradeço. E o irmão pastor Alex também. Amém, amém, amém. Que o seu nome seja sempre eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero agradecer a todos, né? Que têm me ajudado, que têm nos ajudado a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Quero glorificar o nome santo do Senhor, juntamente com todos vocês, dizendo que Deus é bom e que a benignidade do Senhor dura para sempre. É bom sempre lembrar disso, que Deus é bom e tem cuidado de nós, com muito amor e com muito carinho. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Jaime, as experiências dele que ele conta, e que possamos estar sempre unidos na mesma fé e na mesma comunhão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meninas dos olhos de Deus. Fiquem todos com Deus. Amém.